Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui numa noite especial, que a gente tem um convidado tão especial. Eu sou a Natasha, diretora cultural aqui da Japan House São Paulo, e hoje a gente tem uma palestra do Tadashi Kawamata, nascido em 53 em Hokkaido. Foi um dos mais jovens representantes do Japão na Bienal de Veneza, com 26 anos, deixa eu ver aqui na cola, 28. E esteve no Brasil na Bienal de São Paulo nos anos 80, em 1987. E desde então nunca mais esteve aqui. Então hoje vem a convite da Japan House São Paulo para apresentar um pouco do percurso dele e para vocês ficarem com um gostinho de curiosidade de um projeto que a gente está desenvolvendo junto e em breve vai ser mostrado aqui. Obrigada, boa noite. So I just speak by English, it's okay? Or Japanese? Or okay, yeah. The translator just not. Okay, so just starting by the Japanese English anyway. Eu vou falar o inglês do japonês. Posso me sentar? Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito pelo convite para estar aqui. Como parte do preparo do que nós vamos fazer em parceria aqui na Japan House, em fevereiro. Estamos bem próximos. Não sei o quanto é que a gente já preparou até o momento, mas vamos ver. Rapidamente, eu gostaria de explicar um pouquinho da minha carreira. Eu estudei pintura em Tóquio, e foi como um projeto de física. Não como um artista para ser um pintor, mas eu gostava mais era de ficar nas áreas externas, trabalhando com outras pessoas. E quando eu era um aluno, eu já trabalhava dessa maneira. E eu tive muita sorte. Eu comecei quando eu tinha 26 anos, mais ou menos, e em 28 eu fui para a Bienal de Veneza e conquistei uma reputação internacional. Fiquei bastante animado. E naquela época fiquei bastante decepcionado, porque ninguém ligava para a minha arte. Foi uma decepção muito grande. Foi em 82 que eu estive lá em Veneza. Depois disso, eu queria que minha arte fosse vista. Não queria que ficasse dentro de um museu ou de uma galeria. Eu queria que ela ficasse em áreas externas. Como se fosse um lugar qualquer da vida cotidiana. Depois da Bienal de Veneza, eu fiquei, então, mais atuante nas artes. Na década de 80, a gente tinha muito movimento de pintura, nós tínhamos muitas pessoas, mas não havia instalações. Eu era o único, fiz uma grande instalação, mas era um momento diferente. Naquela época, ninguém prestava muita atenção às instalações. Aí eu comecei a pensar um pouco mais, pensando nessa vida cotidiana e em como é que eu iria trabalhar. Sem nenhuma orientação. Aqui foi o primeiro projeto. Eu simplesmente aluguei um apartamento comum, uma moradia comum. Claro que eu tive que negociar muito com o proprietário, porque, claro, eu não iria quebrar nada dentro do apartamento. E o proprietário era uma pessoa com a mente muito aberta. Ele disse, tá bem, por um mês você pode trabalhar e depois você desmonta tudo. Na verdade, isso funcionou como um teste para mim, para que eu pudesse fazer alguma coisa, um trabalho de arte, numa área externa. Isso foi em 83, logo depois da Bienal de Veneza. Eu estava aqui com 28 anos. Era a era do punk. Conhece o movimento punk? Eu era um punk, olha aqui a foto. Eu era um dos artistas punk da época.
aí, cada vez mais, eu comecei a trabalhar com apartamentos comuns. Eu chamei de projeto de apartamentos. Claro que eu não conseguiria fazer isso sozinho. É por isso que eu convidava, então, alunos, artistas locais, carpinteiros e até o material. Eu procurava esses materiais no local. Eu ia ao local, fazia uma reunião com algumas pessoas, explicava como era o meu projeto e a gente podia daí começar. Depois disso, vejam aqui esta foto, por exemplo. Aqui é o momento onde nós desmontamos a instalação. Todas essas pessoas estavam me ajudando. Aqui nós temos uma pessoa, esse rapaz, que ele era o filho de uma madeireira. Então, nós conseguimos essa madeira de graça, o que não seria mais usado. Eu consegui o apartamento, então, gratuitamente por um mês, e eu fiquei aí, estudei, trabalhei. Depois a gente desmontou tudo. E depois nós devolvemos essas toras de madeira, né? Essa madeira para o pai desse rapaz. Nós, portanto, trabalhamos, nós construímos, depois a gente desmontava, devolvia tudo. É um movimento circular. Você faz, monta, depois você desmonta, devolve tudo, vai para outro lugar. Isso foi em 83. Até hoje, eu faço ainda esse movimento. É um movimento circular. E com isso, a gente foi para muitos lugares. Como sabem, os curadores de museus, eles me pediram para que eu fizesse um projeto, porque eu custava menos que outros artistas, porque eles me enviavam a passagem, e eu ia lá, eu ficava até na casa do curador para trabalhar. Era bem barato, era algo barato, rápido e com um apelo visual muito grande. Aqui em Nova York, eu recebi verbas do Conselho do Japão, Conselho Asiático, do grupo da Fundação Rockefeller. Aqui eu fiquei 1 ano. Aqui é muito interessante as atividades do Museu PS1. Eu não queria ficar aqui também. Eu fiquei aqui no estúdio. Eu era o primeiro asiático nesse estúdio. Antes de mim, nenhum outro. Eu conheci aqui a diretora, Alana Reis. Ela me visitou durante a Bienal de Veneza. Ela disse, olha, se vier a Nova York, venha ao PS1. Foi isso que ela me disse. E eu me lembrei muito bem disso. Falei, é lá mesmo que eu vou. E depois de 3 anos, eu tinha um estúdio e consegui fazer projetos como este aqui da foto. E depois nós fomos levando esse projeto para outros lugares, fizemos uma exibição internacional, uma exposição internacional com alguns projetos. Algumas pessoas conheciam o meu trabalho, me pediram então para que eu fosse a outros lugares também para realizar projetos como esse. Aqui em Toronto, no Canadá, um curador que ainda trabalha na Alemanha. Ele me disse, venha aqui para fazer essa instalação. Eu fiquei na casa dele. Algo bem simples. Todos esses materiais, eles costumavam ficar aqui. Era um clube de jazz de madeira e eles estavam depois demolindo. Aqui nós tínhamos uma empresa de demolição que estava trabalhando e tinha toda essa madeira. Aí eu negociei com essa empresa para que eu pudesse usar essa madeira original, madeira de demolição, desse antigo clube de jazz. Aí nós fizemos essa construção e depois, dessa vez, eu trabalhei de novo com essa empresa de demolição. Isso é muito interessante. Eu posso lhes mostrar outros projetos. É como se fosse uma cobra engolindo a sua própria cauda. É um movimento circular infinito, que não acaba. O projeto, tipicamente, aqui na época da Bienal de São Paulo. Eu posso mostrar fotos. E nós temos que pensar
no significado, na necessidade daquela obra de arte. Normalmente, quando as pessoas me pediam para fazer um projeto, eu nem sabia de nada. Então, eu ia lá, visitava o local, quais eram as minhas primeiras impressões, as primeiras informações. Aí, sim, eu apresentava a minha ideia. Algumas vezes aceitavam, outras não. Algumas vezes a gente mudava. Era muita negociação para que eu pudesse mostrar, então, os esboços, os modelos, maquetes, algo bem simples. Algumas vezes isso já era aprovado de imediato e já podia começar o trabalho. Aqui em Kassel, em 97, sobre o lugar, ele havia sido, é uma igreja que havia sido destruída na Segunda Guerra Mundial. A cidade de Kassel era muito importante, um centro fabril. 90% da cidade foi totalmente destruída. E, de alguma maneira, eles mantiveram esta área toda destruída. Eu encontrei essa área, fui estudar a história do local e descobri que a história dessa igreja era muito interessante. Foi assim que eu comecei todo o trabalho aqui. Isso foi depois compartilhado numa exposição internacional. Isso aqui é São Paulo. Bom, em Kassel foi em 87. Aí logo depois de documentar a obra em Kassel, eu vim para São Paulo. Aqui nós temos essa região central, né? Não sei se conhece, é 9 de Julho. Conhecem? Nós temos aqui essas duas ruas que se encontram, é a 9 de Julho e a Rua Caçapava. Nós temos essa igreja. Então, quando você chega... Bom, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha a menor ideia do que eu ia apresentar na Bienal. É claro que eu não gosto de fazer uma instalação dentro de um pavilhão. Não, eu queria que fosse num local aberto na cidade. Mais uma vez, encontrei uma área que estava sendo demolida na cidade. Aí eu pedi aos funcionários, aos trabalhadores que estavam lá, será que eu posso trabalhar aqui? Será que eu posso usar esse material que vocês estão aqui tirando? Então, a gente nem entende direito o que eles estão tirando, né, dessa área. Aqui, eu encontrei essas peças, essa escada, e eles ainda estavam também ainda no processo de desmontar e retirar tudo isso. Como eu falei, é como se fosse uma serpente engolindo a própria cauda. Você está ainda tirando, desmontando alguma coisa bem devagar. Aqui apenas 3 ou 4 trabalhadores, mas eles estavam fazendo esse processo de desmontar bem lentamente. Para mim foi ótimo, porque eu conseguia já trabalhar. Então, eles desmontavam e eu construía. Então, é construção e destruição. É esse fenômeno, esse círculo, não é? Esse movimento circular que eu falei. E aqui foi uma semana de trabalho. Eu acho que ninguém viu esse projeto para a Bienal de São Paulo, mas eu vi, eu tirei aqui a foto. Eu tive aqui 2 pessoas que me ajudaram para esse projeto. Eu fiquei em um hotel na Liberdade, fiquei quase 2 meses. E eu fiquei muito interessado sobre as favelas em São Paulo e também fui para o Rio de Janeiro. Naquela época, eu perguntei, então, às pessoas da Fundação Japão se eu podia ir para a favela. Claro que é muito difícil, mas eles me recomendaram uma outra pessoa que foi comigo visitar a favela. Foi fascinante. E esse foi um assunto com o qual trabalhei mais tardiamente. No momento da Bienal de São Paulo,
Eu realmente tive uma experiência muito boa fazendo todo esse processo de desmontar, desconstruir e construir lentamente. Aqui foi em 87, acho que ninguém viu isso, né? Ah, você viu? Não. Você viu mesmo? Você acha que isso é uma obra de arte? Qual é a sua impressão? Ah, que bom! Fico feliz. Pelo menos uma pessoa viu aqui a minha obra. Ótimo, fico muito feliz. Posteriormente, eu fui fazer outros trabalhos na Europa e esta casa aqui, ela estava prestes a ser demolida. E ainda uma pessoa estava morando nessa casa. E eu fiz a minha obra nesta casa. Então, eu fiz uma entrevista com a pessoa, busquei informações e depois deste projeto, tudo foi demolido e eles construíram, então, um museu neste local. E eu também realizei um documentário mostrando sobre esse projeto. Depois de trabalhar no PS1, por 2 ou 3 anos eu fiquei em Nova York. E naquela ocasião, a curadora do PS1 me apresentou um local. Essa daqui é a Ilha Roosevelt. Como vocês podem ver, aqui ao fundo é Manhattan e do lado de cá é o Queens. Então, PS1 fica em Queens e quando eu subia no telhado do PS1, eu conseguia ver, então, essa ilha. E o que me interessava muito é que tinha diversas construções abandonadas, destruídas, mas lá ao fundo você poderia ver toda aquela cidade enérgica, ativa. Então, existe um gap muito grande entre esses dois lugares. E aí eu conversei com o curador e nós fomos avançando nas discussões. Esse daqui é um hospital para a varíola. Como vocês sabem, né? A varíola que é uma doença contagiosa, então o hospital ficava nessa ilha. E foi sendo deteriorado com o tempo. Para conseguir todas as permissões para eu fazer essa obra foi muito difícil. Eu tinha que conseguir falar com todas as pessoas para todas as permissões que eu precisava. E assim, em termos financeiros também, como foi tudo algo que não tinha nenhum financiamento externo, a gente teve que contratar um advogado, nós contratamos um engenheiro, etc. Nós gastamos muito dinheiro com esse projeto. Isso daqui foi algo que nós criamos lá. É como se fosse uma favela do lado de fora de Nova York. Eu achei que eu tinha mais fotos, acho que não. Mas continuando aqui sobre a Ilha Roosevelt, eu acho que não dá para ver muito bem, mas tem uma instalação que eu criei nessa região. Eu consegui a permissão por 6 meses. Então, durante 3 meses, eu criei toda a estrutura e ficou aberto apenas por 2 meses. E as pessoas tinham que marcar o horário para conseguirem visitar essa instalação. Então, as pessoas marcavam o horário e elas recebiam a permissão e iam. Por que isso? Porque eu não tinha nenhum seguro. Então, a cada dia eu só conseguia receber, em média, 20 pessoas. Eu acho que eu pensei que eu tivesse outras fotos, mas enfim. Aqui é Nova York. E depois dessa instalação, eu me mudei para a Europa. Aqui é na Europa. E qual é a diferença? É no mesmo ano, depois do projeto da Ilha Roosevelt, eu fiz esse projeto aqui. Eu demorei 7 anos para conseguir todas as permissões e para conseguir fazer o projeto em Nova York. E eu fiquei exausto com toda essa situação do projeto. E eu queria ficar mais tranquilo, queria ficar mais em paz. E fazer algo diferente também. Isso aqui é na Suíça, em Zurique.
E um dos museus me convidaram para fazer este projeto. Este formato e o tamanho também é a cópia do lado de lá, como vocês podem ver. Então, do lado oposto, eu fiz a mesma estrutura. Este daqui é em Barcelona, 1990 alguma coisa. Esse daqui é o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. E na abertura, eles convidaram 5 ou 6 artistas para fazerem algumas instalações. E o museu ele foi criado por um arquiteto americano, eu esqueci o nome dele agora. Mas exatamente, o Meyer. Você é arquiteto? Como vocês podem ver, é completamente branco, quadrado. Parece um hospital, não parece? Eu não gosto muito dessa construção. E na saída de incêndio, eu fiz uma ponte. Como vocês podem ver, este muro aqui foi criado pelo museu, foi construído pelo museu. Porque eles não queriam mostrar essa realidade que estava do lado de trás. Era uma área bem degradada, com uma população de mais baixa renda. E eu construí essa ponte, que era para as pessoas, como se fosse um caminho, e as pessoas podiam ficar ali do lado de fora, conversando. Porque ali tem muito essa cultura de você conversar com as pessoas pela varanda. Então, as pessoas podiam sair daquele universo da arte e ir para o universo real, para o mundo real. E eu consegui alguns patrocínios e criei esta ponte. É como se fosse uma passagem, um corredor, uma calçada, esse tipo de estrutura. Essa daqui é uma outra passarela, como se fosse uma ponte. Essa região é próxima de Viena, é uma pequena cidade próxima de Viena. E nessa praça estava passando por um processo de renovação. E as pessoas não estavam conseguindo mais atravessar as ruas. Então, eles precisavam que fosse criado uma calçada. E aí, na hora de eu criar, a companhia falou assim, não. Na verdade, os carros precisam passar por baixo dessa passagem. Os caminhões precisam passar, porque eles precisam transportar os materiais para toda a renovação, etc. Então, eu precisei criar como se fosse algo como uma ponte que tivesse 5 metros de altura. Então, para as pessoas conseguirem subir, tinha as escadas aqui e aqui. E com relação à acessibilidade, por conta de ser uma área pública, a gente tinha que pensar em toda uma acessibilidade. E quando nós pensamos em 5 metros, eu acho que tem que ter 4%. Quem é arquiteto sabe qual é a inclinação. Eu acredito que seja 4%. Então, eu acho que são 250 metros, não sei, de qualquer forma. Eu criei também algumas subidas, algumas inclinações para ter a acessibilidade. E acabou sendo uma passarela de 800 metros de comprimento. E em vários momentos eu tive que fazer alterações, porque não foi nada planejado e era um movimento bem espontâneo em que seguia o caminho. E assim, os estudantes de arquitetura me ajudaram e nós trabalhamos por 3 semanas para construir essa passagem. E a gente não tinha nenhum carpinteiro, nós fizemos todo o trabalho. E nós conseguimos também um patrocínio para comprar a madeira e foi assim que nós conduzimos esse projeto. De qualquer forma, foi muito rápido, conseguimos todas as autorizações da cidade. E, posteriormente, com este material, eu pude construir um outro projeto também. Essas madeiras aqui veio do projeto anterior. Esse daqui fica na Bélgica, em um parque.
E eu queria construir algo que como se afundasse no terreno, que também cruzasse pela a estrada. Então, é como se fosse uma passagem, uma passarela. Então, precisei de muita ajuda dos engenheiros, etc., para conseguir criar todas essas passagens. Esse é um projeto bem recente. É em Versalhes, na França, e uma universidade de arquitetura pediu para eu fazer um workshop junto com centenas de estudantes. Isso daqui são caixas de vegetais, como se fosse uns pallets. E a gente conseguia, então, coletar todo esse material nos supermercados. Então, os estudantes iam nos supermercados e conseguimos, então, 5.000 caixas que carregavam esses vegetais. Era sempre jogado fora, era usado apenas uma vez e simplesmente descartado. E nos supermercados ficava essa montanha de caixas descartadas. Então, nós pegávamos e íamos fazendo todas essas construções. E criamos essa instalação juntos. E podemos mostrar qual era a diferença, então, desse universo da arquitetura com o universo da arte. Tem alguns vídeos sobre essa instalação, quem sabe um dia vocês consigam vê-la. Pensando nessas passagens, pontes, esse daqui é uma outra ponte que foi construída na Suíça. Esse daqui é um rio artificial, como se fosse um canal. E não tem muito movimento na água. E é 2 metros de profundidade. E as pessoas queriam que eu criasse, então, essa ponte. E a minha ideia foi, como é que chama aquele animal? O castor. É o castor. É como se eles criassem essas barragens, né? O castor cria essas barragens. Então, eu me inspirei no castor para criar essa ponte. Então, eu pedi para todos eles fazerem isso de um projeto de uma forma bem manual. Isso daqui não é fixado, ele está flutuando. Então, as pessoas, quando elas vão andando, essa estrutura se movimenta. Isso aqui faz mais de 10 anos, mas ainda existe essa estrutura. Quando eu parei de ensinar na universidade em Paris, eu já tinha ensinado lá por 20 anos e eu sempre convidava os meus alunos para virem conhecer esse local. E a gente alugava um carro e vinha de Paris até a Suíça e passávamos 2 semanas, etc., nesse projeto. Depois das pontes, eu também comecei a criar algumas torres para você conseguir ver a paisagem. Então, fiz muitas torres também, porque eu gosto muito de ter essa visão superior que você tem quando você sobe na torre. Essa região era uma região que foi muito degradada por conta das minas de carvão. E depois de 10 anos, esta cidade foi recuperada e você pode ver como que o ambiente se recuperou. Então, você podia subir na torre e ter toda essa visão. Então, você pode subir e sentir todo esse ambiente. Aqui, essa parte do chão aqui é toda artificial. E aqui tem um canal onde eu estou apontando. Ainda está poluído, mas está melhor. Antes, era completamente preto.
Então, essa foi uma região em que foi muito impactada pela indústria. Essa daqui é outra torre, que fica também na França. Isso daqui, desculpe, a foto não está muito boa, mas é em Tóquio, perto do rio Sumida. Eu tinha um projeto de 3 anos com eles, e a cada ano eu ia lá e fazia algum projeto junto com eles. Essa é a parte de dentro dessa torre. Então, você não tem nenhuma escada, é só uma inclinação. Então, eu chamei um excelente carpinteiro e eles conseguiram fazer todas essas inclinações. Era para rapidamente mostrar um pouquinho. Será que a gente pode diminuir aqui a intensidade das luzes? Talvez fique mais fácil para visualizarem as fotos. Talvez só de um lado. Melhorou para visualizar? Que bom. Eu sempre trabalhei com muitas pessoas, muitos alunos, engenheiros, arquitetos. É algo que eu aprecio muito, ter essas pessoas todas conversando, fazendo os esboços, os projetos. Mas eu gosto também de sair sozinho, andando. É algo mais espontâneo para que a gente possa fazer um sketch. Então, vou mostrar aqui como é que são esses trabalhos, né, de campo, como eu chamo, fieldworks. Começando em 96 até 2011, trabalhando, por exemplo, na cidade de Nova York. Aqui, eu peço desculpas pela foto, eu fiz isso em 10 minutos. Ficou assim. É algo bastante espontâneo, mesmo sem ter nenhum ponto de fixação. Isso daqui também podia cair depois de alguns minutos. Mas é interessante, é como se fosse um esboço, um sketch de uma instalação. E muito anônimo. Parece, sim, que alguém fez isso, mas ninguém vai usar, ninguém vai reconhecer. Essa é a aparência desses projetos. Ninguém sabe aqui quanto tempo isso está lá, quem fez. Então, eu construía, depois eu saía, mas aí um dia eu comecei a tirar fotos. Acho que eu fiz 100 ou 200 construções como essa. Não precisava ir ao museu nem nada, eu simplesmente ia para uma rua e fazia algo desse tipo. Um dia, bom, a polícia me pegou 3 vezes na cidade de Tóquio, vejam aqui. Eu só queria mostrar como eu fazia, porque algumas pessoas falam, tem certeza mesmo que vai fazer isso? Aí eu mostrei como é que era o processo tirando fotos. Algo bem simples. Esta foto foi tirada em Houston, na cidade de Texas. Depois do almoço, eu tinha um tempinho, também fui lá para o lado de fora do museu e fiz isso daqui. Ninguém nem sabia de nada, foi como se fosse um pequeno souvenir para mim mesmo. Essa outra instalação, essa uma outra, mais uma dessas obras no campo. Mais um. Aqui em cima, a gente tem realmente a acomodação de uma pessoa um morador de rua, né? Isso em Nova York. Então, na porção de cima é a acomodação do morador de rua, embaixo a instalação que eu fiz. Aqui também em Nova York. Eu dormi por uma noite aqui. Eu construí essa instalação, mas eu falei, bom, não basta só eu fazer. Acho que eu posso dormir um dia também na rua. Portanto, eu passei uma noite aqui. Aqui foi na década de 90 e era bastante comum a gente realizar esse tipo de trabalho. Esta foto na Alemanha. Eu fiz essa construção aqui. Peço desculpas, porque não sei se conseguem ver ali na parede da escada rolante.
Aqui a ideia era uma referência à favela. O pointer não está funcionando. Será que alguém pode me ajudar com o pointer? Aqui foi na cidade de Hannover, na Alemanha. Quando eu comecei, a polícia chegou depois de 1 minuto e me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, não, só quero tirar uma foto. Eu estava construindo essa obra, a polícia estava atrás de mim. Daí eu tirei a foto e tive que imediatamente retirar tudo. É como se estivesse fazendo uma pesquisa até de segurança na cidade ou naquele país. Depois disso, esses trabalhos de campo com caixa de papelão, com refúgio, eu coloquei já em áreas mais altas, porque eu achei que aí minhas obras ficavam mais seguras, né? Ninguém ia poder ir lá tocar. Esse foi o primeiro trabalho, obra de campo, num poste. E parece até uma cabana em cima de uma árvore. As pessoas me perguntam, por que você faz tanta cabana, né, na árvore? Eu não sei, não tenho a menor ideia. É um trabalho, uma obra de campo espontâneo. Eu tinha que colocar em algum lugar. Depois eu vou mostrar que eu tenho muitas outras obras como essa. Como se fosse um parasita ali nessa construção, nesse edifício. Projetos como esse. E aí, os projetos favela. Como eu contei, quando eu vim a São Paulo em 1987, eu tive muitas ideias, mas finalmente eu construí isso em Houston, no Texas. Eles tinham projetos para ficar a céu aberto e eu fiz isso. Mesmo sem o piso, ela não está completa, né? Mas eu gosto muito dessa obra. E atrás a gente tem esses edifícios modernos. Vejam o contraste que eu criei. E também a gente tem aqui um córrego, e é do projeto Favela, nessa época. E eu fiz muitos, reconstruí isso aqui em Ottawa. Aqui é bem ao lado do museu também. Aqui, mais uma vez, na Alemanha, na cidade de Kassel, em 92. Isso é bem recente, 2015 ou 2016, quando nós tivemos também uma grande feira na Basileia. E eu recriei, então, aquele projeto como se fosse uma rua e a favela. Aqui nós temos uma cafeteria, um restaurante, eles podiam usar o espaço. Vejam aqui do outro lado, é algo bem barato quando a gente pensa na matéria-prima, mas quando a gente entra, não tem mesas, as pessoas podem se sentar, beber alguma coisa. É um trabalho aqui de campo, me pediram para que eu fizesse uma cafeteria, né, uma feira de arte. Mas houve também um escândalo. Um artista jovem, ele queria... Bom, o que aconteceu é que, ao final, houve até um tiroteio aqui, um confronto com a polícia. Isso foi parar no YouTube. 10.000 pessoas estavam assistindo esse vídeo depois de 1 minuto lá no YouTube. Eu não sei se eu posso voltar lá. Eu não podia voltar lá na Basileia por um tempo. Foi um escândalo. Até esse título, né, favela, não ficou muito bom. E a gente tinha tantas obras caras,
lá dentro, né, mais para a área interna. E eu fiz isso aqui na parte da entrada. Então, era algo para provocar mesmo, essa contradição, essas diferenças. Agora eu vou falar, então, das cabanas nas árvores. Depois das obras em campo, né, eu coloquei, então, as minhas cabaninhas em áreas elevadas aqui num poste. Como eu já tinha mostrado anteriormente, né? Isso aqui é num poste numa rua. Não é que as pessoas consigam subir e nem entrar aqui nessa cabana. Isso aqui é como se fosse um objeto. Dá até a aparência que alguém poderia ficar ali. Eu gosto muito desta imagem. Aqui em Nova York, em um dos parques na cidade de Nova York. Eu construí 10 ou 11 cabanas como essa. Algumas pessoas viam, outros nem percebiam, simplesmente passavam por baixo, mas eu gosto exatamente disso. Eu não gosto de coisas que são óbvias demais. Eu gosto de mostrar o que eu fiz. Se as pessoas tiverem interesse, ótimo. Se elas não ligarem, eu também não ligo, não tem problema. Mas é algo para uma visualização pública. Mesmo aqui. Este é um prédio na cidade de Paris, mas não sei quantas pessoas conseguiram perceber ou reconhecer essa construção. Mais um. Também bem na porção frontal de uma galeria. E mesmo aqui, acho que as pessoas nem reconheceram essa instalação. Aqui no teto à direita. Sem causar, vejam, nenhum dano ao prédio, né, às construções. Fiz muitas dessas cabanas. Aqui é no Centro Pompidou. Foi a primeira vez onde se colocou alguma coisa na fachada do Pompidou. Foram 6 meses para se conseguir a permissão. E, finalmente, eles falaram, tudo bem. Enquanto isso, a gente ficou lá esperando. E o engenheiro fez uma excelente estrutura. E aqui dentro a gente tem também uma estrutura metálica associada, ligada a essa tubulação. Então, nada aqui se movia. Aí eu consegui colocar madeira e essa estrutura é muito forte, mesmo esta outra construção. Ou como esta aqui. Acho que essa daqui ficou lá por 4 meses. Ou esta outra. Mas, quando nós tivemos tempestades mais fortes, a gente tinha que observar se elas se sustentavam ou não. Por quê? Seria um grande problema se elas, por exemplo, caíssem. Aqui em cima também. Imaginem se caísse. Acabou-se, né? Esta é uma das áreas mais caras em Paris, é a Place Vendôme. Aqui nós temos lojas de luxo, todas as joalherias. E eu caminhei aqui bem cedinho, 5 da manhã. Imaginem, 45 metros. Aí nós tínhamos um grande guindaste. Fechamos aqui a rua. À noite a gente conseguiu ir lá. E até às 10. Porque às 10 da manhã todas as lojas abrem. Aí eu não podia, claro, perturbar o comércio. Então, todas as manhãs eu ia bem cedinho ali junto com alguns alunos. Consegue visualizar? Eu tenho mais uma outra instalação aqui naquela pontinha no prédio. Aqui também à direita. Eu fiz 4 iguais a essa aqui. Uma imagem como essa.
quando o vento sopra e bate até num jornal, quando ele voa, essa era a ideia, como se fosse um jornal, uma folha que tivesse voado, não é? E ficasse parada aqui nesse monumento. E às 8 da manhã, um monumento histórico. Uma pessoa, ela ia verificar o monumento histórico, então ele subia no guindaste para avaliar se tinha tido algum dano ou não, porque afinal, né? Mas eu fiz isso sim. Aqui um close-up da mesma imagem. Essa instalação ficou lá por algumas semanas e depois nós tivemos que retirá-la. Aqui é o Napoleão. Aqui nós conseguimos, então, ter a imagem do Napoleão e essa instalação. E mais uma instalação aqui no alto desse prédio. Então, de tempos em tempos, eu crio essas estruturas e elas são temporárias. Uma semana, alguns meses, e tem algumas instalações que são até 10 minutos, um dia. Então, eu queria criar algo que fosse mais de longo prazo, que fosse algo para um ano, depois eu voltava, ia para outros lugares e voltava de novo, como se fosse um trabalho em andamento. Uns trabalhos em que você não termina, em que ele fosse contínuo. De alguma maneira, eu recebi o convite de um hospital. O diretor do hospital tinha muito interesse na arte contemporânea e ele queria que fizesse alguma instalação por lá. E aí eu pensei, quem são os clientes? Quem são as pessoas que estão lá? São as pessoas que estavam doentes, mas na verdade esse hospital era muito especial, porque era um hospital com uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Então, as pessoas que ficavam lá, ficavam reclusas por um tempo e depois voltariam para a sociedade, para viver em sociedade. E aí eu fiquei muito interessado nessas pessoas que estavam lá. E eu queria que elas trabalhassem comigo. O hospital ficava um pouco afastado da cidade. Então, eu tive a seguinte ideia. Bom, esses pacientes, essas pessoas que têm alguma dependência química, elas podem criar os seus próprios caminhos de volta para a sociedade. Então, eu resolvi criar essa passagem, esse caminho junto com eles. Eu fiquei um mês e eu fui vários anos para lá e passava um mês. Eu acabava fumando muito, mas eu não podia beber nada. Qualquer tipo de droga, de álcool, era completamente proibido, claro. E em contato com essas pessoas, você tinha tantas informações com elas, eles me falaram onde comprar as melhores drogas em Amsterdã, enfim, era muita informação, como que eu poderia, né, como que eles faziam, né, na verdade, para conseguir as suas drogas, etc. E aí eles falavam, né, se você bebe whisky ou cerveja, qual você vai ser alcoólatra? Era esse tipo de informação. Se você tomar cerveja ou whisky, como você vai se tornar um alcoólatra? Enfim, a gente tinha vários papos super interessantes. E os estudantes locais também começaram a participar. E essas pessoas, esses dependentes químicos, ensinavam os estudantes a como que eles tinham se tornado dependentes químicos. Então, eles contavam as suas histórias. Essa área é uma área bem típica da Holanda. E, no primeiro ano, eles criaram mais ou menos 50 metros, porque não era muito legal, eles não queriam ficar andando lá fora. Eles tinham todo aquele esforço físico para martelar, etc. Então, não foi muito bacana.
Mas depois de alguns anos, eles começaram a trabalhar mais, e esse daqui é no 3º ano, essa imagem. E um determinado dia, eles me informaram que depois de 2 anos do projeto, eles não conseguiam mais atravessar, eles chegaram num pântano. Então, eles me consultaram para falar o que a gente faz. E aí eu falei para eles, vamos construir uma ponte. E aí demorou mais 1 ano para eles construírem essa ponte. E depois eles foram avançando para outra direção, criando esse caminho. Depois de 4 ou 5 anos que eles continuaram criando essa passagem, por fim, chegou no rio. E aí não tinha mais para onde avançar, então eu falei, não, então vamos fazer um barco. E essas pessoas que eram dependentes químicos, então, criaram este barco. E aí colocamos até um motor interno e fiz essas paredes aqui em um dia e participei desse projeto junto com eles. Então, essa parte aqui também, como se fosse esse deck aqui, nós também criamos. E assim, fizemos essa viagem de barco juntos. Então, as pessoas, era como se elas estivessem viajando. E aí nós tínhamos mais ou menos 20 pessoas, e a gente não podia ficar em nenhum hotel, nem nada, porque, enfim, eles teriam acesso a álcool, drogas, etc. Então, nós acabamos acampando na floresta quando nós fizemos esse passeio de barco. Nós levamos sacos de dormir, a cabana, etc. E também, claro, o terapeuta deles também estavam junto com a gente. Essa pessoa aqui sentada aqui é o terapeuta. Parece talvez uma pessoa que também esteja com algum problema, mas não. Ele é o terapeuta que estava sempre ali dando suporte. Outro projeto em Nantes, na França, é também um projeto que levou muito tempo para ficar pronto. Havia um grande rio na região de Nantes, o rio Loire, e eles me pediram para fazer uma passagem ou um caminho. E aí eu comecei a trabalhar com os estudantes. No início do ano, nós tínhamos construído esta torre e depois avançamos 100 metros para o caminho. E aqui já é praticamente 1 quilômetro em relação a essa torre e demoramos 2 meses para construí-la. E nós vivíamos lá, ficamos lá. E os próprios estudantes ficavam nas casas dos moradores e conseguiam ter essa vivência dentro da comunidade. Então, eu sempre trabalho com estudantes, com as pessoas locais. Em determinados momentos são projetos curtos, outros são projetos mais longos. E tenho vários projetos acontecendo paralelamente. Todo verão eu vou, por exemplo, para o Japão, passo um tempo lá criando alguns projetos. E principalmente depois do tsunami na região leste do Japão, tinha várias regiões que foram completamente devastadas. Está completamente vazia. São quase 100 quilômetros completamente vazios. E aí a prefeitura me chamou para eu fazer um projeto lá, junto com as pessoas, com a comunidade local. E aí todo verão eu vou para lá e nós já estamos nesse projeto há 4 ou 5 anos, mas nós vamos ainda continuar trabalhando juntos. Eu tenho muito interesse nesses projetos que não têm fim. É um projeto sempre em andamento, sempre avançando. E assim eu consigo trabalhar com muitas pessoas. Às vezes, as pessoas vêm trabalhar de forma espontânea. Às vezes, nós precisamos de muitas autorizações para conseguir realizar um projeto. Enfim. Esse daqui é outro workshop que eu realizei em Paris. Na verdade, esse daqui não foi eu quem fiz. Todos os participantes do workshop contribuíram. Esse daqui, a maioria eram estudantes. Eu só criei a estrutura base
E é como se eu tivesse criado um palco. E assim, os estudantes poderiam participar dessa cena. Então, eles subiam, eles iam colocando aleatoriamente. E aqui são as palavras-chave dos meus projetos. É sempre algo específico do lugar. Para mim, isso é fundamental. E sempre ser algo interativo. Outra questão é ser algo temporário, uma coisa mais efêmera. E algumas coisas que são temporárias acabam sendo permanentes, porque elas não têm fim. Antes, eu vou continuar trabalhando até eu morrer. E mesmo sendo temporários, eles vão avançando. Então, trabalhos que vão em andamento, bricolagem e sempre um trabalho colaborativo, trabalhar com diferentes pessoas. Então, essas são as palavras-chave dos meus projetos. Eu acho que eu não mostrei nenhum projeto interior. E no próximo ano, nós vamos criar um projeto aqui na Japan House que vai ser feito indoor, que vai ser feito dentro de uma área fechada. Primeiro, na primeira vez que eu fui convidado, na verdade eu achei não, eu acho que não vai ser legal. Mas nós já discutimos, nós alinhamos, e aí eu decidi que sim, daria para nós trabalharmos juntos. E eu gostaria agora de mostrar um vídeo que eu sempre mostro, que eu acho que é um dos melhores documentários do meu projeto, que é uma igreja que tem 8.000 cadeiras empilhadas. Então, fica numa parte interna. Nessa época, eu ainda era jovem, então, por favor, não reparem. Então, eu gostaria, então, tem mais ou menos 10, 15 minutos o vídeo. Eu acho que podíamos desligar a luz, apagar. Podemos diminuir a luz, apagar a luz? Parece um filme do Hitchcock.
L'église Saint-Louis de la Salpêtrière est l'unique église parisienne construite sur un plan en forme de croix grecque. C'est-à-dire qu'autour de la coupole centrale, que l'on voit ici, se situaient 4 ailes de grandeur égale, dans lesquelles prenaient place les 4 auditoires séparés qui écoutaient la prêche venue de la coupole centrale, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les garçons et les filles. 4 auditoires séparés pour une parole unique. The first time I came to here in the Salpêtrière to look at the space, and so this is the many people to passing by to here. So it seems like the kind of passage I really want to make it. And then the material I was thinking what I can use. Then I just sitting on like this. Then I just find out, maybe this kind of chair, like with benches, because this is quite normal, the material here in the church, and mostly quite, organized, very much, line. So I just piling systematically, and then to becoming more chaotic. A lot of the chair, I want to use it. So this is just impression, first impression. The process of the construction is we just working about 2 weeks completely for every day we just piling put together all the chair. But in fact, the chair is very much interesting for me. So each chair is different, character, different history, and it seems like connecting with the people to people, by this kind of like a plastic, the stuff. But it's quite strongly anyway. J'aimerais bien qu'il y ait un sens à cette exposition qui est vraiment pas banale, hein, parce que c'est quand même un lieu très sacré. Vous avez quand même pas choisi ça par hasard, ou alors c'est uniquement par la taille. Bon, au début, ça ne m'a pas plu du tout. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça un peu nul. Ça plaît pas à tout le monde. Il y a une personne qui m'a dit que c'était horrible et une autre qui m'a dit que c'était magnifique. Des passants qui passaient. Et pour moi, justement, c'est bien. C'est sans sas. C'est aussi notre art à nous. Parce que, par exemple, cette chaise, elle aurait pu être d'un autre côté, mais non, elle a été comme ça. Donc, chacun a mis sa chaise comme il a voulu. So every day we just working with 6 or 7 assistants. So the very simple work, but it's gonna be many simple work. It's gonna be a lot of work anyway.
and then to piling the about 10-meter height, and also the we just security for the the structure. We just using the benches inside of the chair to connecting to strongly. J'ai assisté au début de cette exposition qui continue à m'intriguer, mais à force de la voir s'installer, se monter avec beaucoup de travail par tout le monde, j'ai essayé de trouver une explication, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis maintenant que vous arrivez presque à la fin, je vois ces chaises qui sont tout à fait en haut de cette belle chapelle. Alors j'essaie de trouver quelque chose d'un peu sacré et d'après moi, tout ça, c'est comme une grande prière qui s'élèverait vers le ciel. Et ça touche le haut de la chapelle. Voilà comment je vois ça. Ça m'évoque que c'est vraiment un bordel de chaises et que ça sera jamais fini, quoi. Quelque chose d'inachevé. Et si tu peux mettre 10 chaises de plus, 15 chaises de plus par là, 20 chaises par là-bas, donc pour moi c'est jamais fini, quoi. Qu'est-ce qu'une chaise, surtout une chaise d'église? C'est l'instrument sur lequel on est invité à s'asseoir et à écouter en silence la parole officielle. Et c'est avec ces milliers de chaises que Tadashi Kawamata a construit cette tour qui rappelle étrangement celle de Babel, située sous cette coupole vouée à la parole unique et qui rappelle la diversité et la richesse de chaque personne. Eh ben, au départ, c'était des chaises. Et puis on s'est rendu compte qu'avec des chaises, on pouvait faire autre chose. Elles ont une autre utilité et un autre rendu après. Maintenant, c'est une œuvre, c'est autre chose. Je pensais pas du tout qu'on pouvait faire un truc pareil avec des chaises. C'est bizarre, c'est beau à voir, c'est superbe. Les chaises sont faites de bois. Le bois, c'est un matériel qui est noble. On a monté des chaises dans une chapelle. Une chapelle, c'est un lieu saint. Et peut-être c'est tout ça qui a fait que voilà, ça m'a transporté, ça m'a enflammé. C'est comme s'il y avait deux maisons, la chapelle plus le temple. De toute façon, c'est simple, quand tu vois après les différents éclairages et tout, c'est la folie, quoi. Je sais pas, bon, pour moi c'est beau, quoi. Ce qu'on a fait, on a réussi en fin de compte à bien s'imprégner de l'inspiration du créateur. C'est bien mis, c'est bien ordonné, c'est beau. Pour des chaises, c'est beau. The people to passing to the hospital, to the other the buildings. So mostly like a doctor or like some patient people always passing by. So I just thinking this is sort of like a passage I can make especially for connection with the hospital in the church also.
Then to the middle of the space here will be sort of like, to people can, sit down to look at. It's kind of like the spiral to the chair to go up to the sky. It seems like another life, to give to the broken chair. It's kind of like a hospitality to the people, like a hospital. Je crois que j'ai fini par comprendre. J'ai mis 8 jours, mais c'est pas évident que ce soit l'idée de tout le monde. Portanto, só para mostrar que eu não faço só trabalhos, não é, a céu aberto, mas também em áreas internas. Acho que a gente pode abrir para perguntas, alguns comentários. Alguém já me perguntou como é que eu sobrevivi a esse trabalho, se eu tenho família, filhos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? You have been mentioning, of course, it's something which is Bem, você falou de algo aqui do Brasil, não é? Falou-se muito da palavra favela e a fragilidade de algumas construções. Se pudesse compartilhar um pouquinho mais, por que essa fragilidade? A primeira vez que eu vi uma favela, eu fiquei fascinado. O meu trabalho, como eu disse, é como se fosse de um parasita, sempre ali colado a um edifício, usando um material, uma estrutura para fazer algo diferente. E a favela é exatamente isso. Eles fazem o gato para energia, para eletricidade, mais uma coisa para a água, é algo temporário. Aí depois, por algum motivo, eles saem daquela região. E eu gosto desse tipo de energia, dessas pessoas que vivem ali, que constroem as casas sem auxílio de engenheiro, arquiteto, é algo espontâneo, como uma bricolagem. Você encontra alguns materiais para você trabalhar, construir. Eu fiquei fascinado. Eu acho que o meu sentimento era muito semelhante. Não é que eu estava falando, abordando a questão social, nada disso. O que me atraiu, essa fascinação, foi pelo fato de as pessoas construírem as suas casas por elas mesmas. E também eles vivem no meio da cidade, em um sistema que é diferente. É muito parecido, não é? Como um câncer, uma célula no nosso organismo que é diferente. Então, o câncer, ele cresce ali no meio de uma cidade que tem um sistema muito rígido, mas é sem controle, não há um controle. É a energia humana. Não estou falando dos aspectos econômicos e nem do estilo de vida, não. Mas o que me atraiu na primeira vez foi isso. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer algo? E mais recentemente, eu fui trabalhar em Istambul, na Turquia, e não agora, mas eles
também tinham um tipo de moradia. Por exemplo, se você, você construísse uma casa da noite para o dia, isso seria legal. Isso aconteceu há uns 10, 20 anos. Hoje não. Hoje isso não é. Hoje isso é ilegal. Mas se da noite para o dia você construísse a sua casa, isso era ok. Para mim isso era fascinante também. Que material essas pessoas usavam para construir essa casa, não é? Hoje isso é totalmente proibido. Mas nós ainda temos esse tipo de casa lá na Turquia. É uma construção espontânea, não é, dessas casas. Era isso que chamou a minha atenção. E isso me atraiu. Com relação à favela, a esses trabalhos, muitas pessoas me perguntam, existe alguma questão social envolvida? Não, não era essa a minha ideia. Eu tive um interesse muito pessoal, mas é com relação a essa energia. Talvez as pessoas, não é, que vivem nas favelas não gostem muito dessa abordagem minha. Qual é a opinião aqui de vocês sobre a favela? Não sei. Acho que em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil, não é? A gente tem esse tipo de construção. Eu acho que isso mudou muito, porque o aspecto poético que você viu com relação à fragilidade dessas construções estava presente no início, ligada também às pessoas que vinham de guerras, pessoas aguardando por uma oportunidade de trabalhar. Mas hoje a situação não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no início. O número, não é, de pessoas não é mais o mesmo e a construção também hoje não é mais igual. Talvez a cidade também esteja mudando. Eu gostaria de saber mais sobre o relacionamento entre a arquitetura e a arte. E uma outra coisa que percebi é que há uma qualidade abstrata desses edifícios com a sua intervenção. Eu acho que o senhor destaca algo que a gente não enxerga. Ou será que não sei se essa é só a minha interpretação, mas gostaria que falasse um pouquinho sobre essa relação arte e arquitetura. Antes de mais nada, eu não tenho formação em arquitetura. Como eu disse, o que eu estudei foi pintura. Mas de tempos em tempos, é claro, os arquitetos começaram a falar sobre o meu trabalho. Algumas pessoas me falaram que eu estava entre essas duas áreas. Durante a fase de construção, eu fiquei sempre fascinado. Você tem o quê? Você pode ter até um muro, mas se você faz um buraco, você consegue enxergar. E depois as pessoas colocam aqueles tapumes, constroem, depois tiram todos os tapumes. E eu, muitas vezes, fiquei decepcionado, porque, às vezes, o prédio construído, ele era neutro, mas esse processo de construção me atraía. Algumas vezes, eu estava até trabalhando, ajudando na construção. Quando eu era uma estudante ainda, pelo menos eu fiz essa experiência. É como se a gente tivesse sempre uma fiação passando na construção, amarrando tudo. A gente tem as estruturas metálicas, o concreto, fiação. Nós temos os materiais, mas sem nenhum acabamento.
E talvez também aquela construção não tenha nenhuma funcionalidade, a gente só tem os materiais. Mas se eu for, por exemplo, fazer a construção de um prédio, durante a construção eu poderia falar, para um pouquinho. Eu gosto do que eu estou vendo agora. Talvez ainda não seja nenhum edifício, talvez não seja nada, mas eu gosto dessa estrutura que nós temos. A gente tem muitos prédios fantasmas também, onde eles pararam a construção. Tudo isso, para mim, é muito interessante. Não é a construção de um edifício, não é algo arquitetônico, vem antes até da arquitetura. Eu estou falando das matérias, dos materiais usados na construção. Existe ali ainda uma potencialidade, algo diferente. Assim é o meu trabalho. Nós não temos um acabamento bonito, não tem assim um formato bonito. É como se fosse essa estrutura, um material inacabado. Eu gosto disso. Não sei por que eu gosto dessas apresentações inacabadas, mas essa ideia do inacabado é algo que me atrai, porque inacabado significa uma possibilidade, algo que está sempre em mudanças. Você pode reconstruir, desconstruir, você pode demolir. Quando eu estava trabalhando nos meus projetos, eu sempre pensava, como é que eu vou desconstruir? Eu estou lá colocando a madeira, mas eu estou sempre pensando, como é que eu vou tirar essa madeira daqui? É assim que é o meu raciocínio, é um pouquinho diferente. Nunca fico pensando em algo que seja mais permanente, mas ele é permanente durante aquele período ali. Não sou carpinteiro, não sou arquiteto, eu sou alguma outra coisa. Eu coleto os materiais eu mesmo, eu também construo sozinho. Essa estrutura, pode me chamar de talvez um construtor? Se eu pudesse falar, não é, para os arquitetos, talvez, lá na França, por exemplo, o Schorn, sabe? Por exemplo, quando a gente coleta alguma coisa e você demora muitos anos para construir, algumas vezes as pessoas falam, nossa, essa pessoa parece um pouco maluca, mas ele também não está preocupado, ele constrói a sua própria visão. E eu gosto dessa ideia. Talvez, quando eu morrer, alguém vai falar, nossa, aquele cara maluco que empilhou um monte de cadeiras. Mas é uma história interessante para ser contada. Alguém tem mais alguma outra pergunta, dúvida ou comentário? Não sei qual é a formação das pessoas que estão aqui, mas se houver algum arquiteto. Eu gosto, porque é como se você estivesse fazendo um desenho com essa madeira. Também gosto muito do trabalho que foi feito na Irlanda, porque ilustra muito o que você disse, né? Ou melhor, naquela ilha. Eu gostei muito. Na ilha Roosevelt, quando houve uma colaboração de muitas pessoas. Eu amo o seu trabalho no hospital. Aquela passarela, aquela passagem. É uma pergunta pessoal. Eu tenho certeza que aquela obra teve impacto muito grande nos pacientes. Será que pode falar um pouquinho mais sobre aquela obra?
Bom, para esse projeto especificamente, olha, eu tenho tanta história que eu poderia passar aqui um dia e uma noite falando. Foi um trabalho contínuo, 3 anos, mais ou menos. E lá na Holanda, eles têm muitos dependentes químicos com muitos centros de reabilitação daquele tipo, mas 80% dos pacientes, eles têm uma recaída. Então, no 2º ano eu estava lá, e aí eu vi a mesma pessoa. Falei, ué, você ainda continua aqui? Ele falou, não, eu saí, mas agora eu voltei. Porque esse processo é tão difícil, não é só para o dependente químico. Eu encontrei pessoas que tinham problemas com apostas ou com consumismo, que compravam demais. Algumas vezes eu era entrevistado, ou essas pessoas eram entrevistadas, né, pela mídia, e eles não queriam primeiramente mostrar a face, o rosto deles. Mas depois de um tempo, não. Eles mostravam já o rosto. E eu fiquei muito feliz, porque eles agora estavam lá mostrando o seu rosto, falando, eu construí essa passarela. Eles tinham orgulho, independentemente de estarem ali. As pessoas não veem, nem se perguntam quem fez aquilo. As pessoas têm acesso, não é, àquela passarela, mas as pessoas simplesmente passam por lá, até os ciclistas, e ninguém sabe quem é que construiu aquilo. Mas se por algum motivo essas pessoas conseguirem esta informação, essa passarela foi construída pelos pacientes, eu acho que a visão ou o significado dessa passarela, o sentimento vai ser diferente. É isso que eu gosto. Eu não preciso de 1000 pessoas indo lá para ver o meu projeto. Não, prefiro poucas pessoas com muito interesse. É por isso, eu não preciso de um público muito grande. Eu só preciso de uma pessoa que tenha essa atenção. E eu ainda hoje tenho contato com as pessoas desse centro. Um dia eu também trabalhei com prisioneiros. Quando eu estava trabalhando com os pacientes, o diretor me falou, hoje nós temos um novo assistente que estava na prisão. Então, pela manhã, a polícia trazia esse prisioneiro e depois ele ficava lá trabalhando, claro, né, sob vigia, mas depois ele voltava. E antes dele sair da prisão, ele tinha já um contato com a sociedade. E na hora do almoço, a gente conversava. E uma das pessoas, lá uma das outras pessoas perguntou, por que você foi parar na prisão? Ele falou, eu matei alguém. E aí ficou todo mundo em silêncio, né? Eram pessoas tão diferentes, com histórias diferentes. Se eu não trabalhasse dessa maneira, eu jamais teria conhecido essas pessoas. E isso é que é interessante. Acho que a arte é uma ferramenta para a comunicação. E aquele projeto das cadeiras. Vejam, a opinião das pessoas que me ajudaram foi mudando com o tempo. No começo, eles não acreditavam, eram bem franceses. E até o inglês. Quando eu falava, só uma pessoa fazia a tradução, mas eles não acreditavam não naquele projeto. Como é que alguém vai chegar aqui e vai me pedir para empilhar cadeiras? Mas depois de 6 ou 7 dias trabalhando, finalmente eles ficaram muito felizes com o resultado. Mas eu tenho muitas outras histórias até para compartilhar. Em fevereiro eu volto. Talvez seja um outro momento para a gente falar, não sei, de outro projeto. Talvez eu possa mostrar aqui outros projetos, né, feitos em regiões, em áreas fechadas, ou um vídeo. Posso falar para eles? Posso contar qual é a minha ideia para cá ou não? Não posso? Não tenho aqui. Só um pouquinho, pode contar só um pouquinho.
sabem que na cultura japonesa você usa, não é, os palitinhos e depois eles são descartáveis, não é? A gente usa no restaurante japonês, mas depois a gente simplesmente descarta, né? Os hashis em japonês. Aí, se alguém aqui tiver interesse, hein? Eu vou precisar da ajuda também, tá? Vou precisar de ajuda. Talvez você possa dizer que vai ser um trabalho colaborativo. Mas você não sabe quantos desses hashis aqui eu vou poder usar. Perdão, a cabine não ouve o que está sendo falado fora do microfone. Bem, mas nós temos um espaço aqui dentro da Japan House. É uma área pela qual a gente pode caminhar, consegue caminhar. É só a gente... Eu vou passar toda a informação, então. info@jhsp.com.br, dizendo que quer participar. Dizendo que quer participar. E daí a gente dá mais informações, porque a gente está ainda numa fase de desenho do projeto. Enfim. Thank you, Tadashi, so much for everything. Obrigada para todos por terem vindo. Muitíssimo obrigada. Fiquem antenados aqui que teremos novidades. Obrigada. Boa noite. Bom, se alguém tiver algum interesse, então fala com ela. Passa o telefone, enfim, manda e-mail.